Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, prezadas crianças, os santos e santas do céu, as invocações de Nossa Senhora, do Menino Jesus, os seus familiares e prezadas famílias que de suas casas também rezam conosco pela Rádio Bom Jesus e também pela nossa página na internet, pelo nosso canal no YouTube. Hoje esse dia tão especial para nós, ao celebrarmos a solenidade de todos os santos. As crianças representando aí os santos e santas do céu. Aqui estão expostas para nós as relíquias de muitos santos que nós temos aqui na nossa paróquia. Algumas relíquias estão no altar, naqueles relicários entre os castiçais, e algumas relíquias aqui também em exposição para a nossa veneração. As relíquias, são pequenos fragmentos, às vezes de ossos, um fio de cabelo, ou alguma vestimenta que fez parte da vida do santo. São pequenos, as relíquias mais importantes, chamadas relíquias de primeira classe, alguma partezinha do corpo dos santos, e que são distribuídos também aí pelo mundo inteiro, para que seja propagada a devoção e para que alcance para nós também muitas graças. E por isso hoje as relíquias, celebrando a solenidade de todos os santos, as relíquias que nós temos na paróquia, expostas aí para a nossa veneração nesse dia. Nós ouvimos essa leitura do livro do Apocalipse, uma visão que o apóstolo e evangelista São João teve do céu. Ele disse que no céu ele viu uma multidão, alguns marcados de modo especial, e ele disse até o número, 144 mil assinalados, 12 mil segundo cada uma das tribos de Israel, como foi dividida a terra prometida. Mas depois ele viu também uma multidão, milhares de milhares, em que ele não podia contar, que estavam também diante do Cordeiro, também estavam na glória do céu. É tão importante para nós essa visão do apóstolo São João, porque é para nós um convite à santidade. É certo que no céu alguns têm uma glória especial, os santos inocentes, os santos mártires, as almas, as virgens consagradas, porque enfrentaram maiores desafios, foram mais fiéis a nosso Senhor, lutaram com mais veemência para a guarda da santa virtude, alcançaram o céu. Mas também estão no céu os santos penitentes, que mesmo tendo errado em suas vidas, se purificaram, se penitenciaram dos seus pecados, e uma multidão, milhares de milhares no céu. E é tão importante para nós, prezados irmãos e irmãs, assim nós pensarmos, com essa certeza de que nós fomos chamados por Deus para a santidade, chamados para o céu. E Deus nosso Senhor reservou para todos nós um lugar no céu. E é preciso nós colocarmos como objetivo principal da nossa vida o céu, para nós trilharmos o caminho que vai nos levar ao céu. Ao mesmo tempo, essa visão tão bela que São João viu do céu e que nos descreve no livro do Apocalipse, o caminho para nós um dia sermos glorificados no céu é o caminho das bem-aventuranças que o Evangelho deste domingo nos apresenta. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, aqueles que choram, aqueles que sofrem perseguição por amor da justiça, bem-aventurados os puros de coração. As bem-aventuranças, o caminho que Jesus deixou de modo muito claro para nós, ao mesmo tempo que para nós vivermos essas bem-aventuranças, vai custar para todos nós algum sacrifício. Mas qual é a promessa de Jesus? Qual é a grande motivação de Jesus para nós? É um dia alcançarmos o céu, porque deles é o reino dos céus, porque um dia nós veremos a Deus, porque alcançaremos o céu, e é a grande motivação para nós. E por isso que a igreja sempre vai nos exortar, vai nos aconselhar, vai nos instruir, vai nos corrigir, porque tem essa missão de lutar conosco para levar a todos os seus filhos para o céu. A igreja que nos acolhe quando nós chegamos a esse mundo e nos dá o sacramento do batismo. E é bastante interessante
Na forma tradicional do batismo, inicia-se o batismo, o padre pergunta em nome da criança, mas os padrinhos respondem por ela. Que pedes à igreja de Deus? E a resposta, a fé. E logo a pergunta seguinte, e o que te alcança a fé? A vida eterna. E logo depois o padre vai dizer, se queres alcançar a vida eterna, observa os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Que pedes à igreja de Deus? A fé. E o que te alcança a fé? A vida eterna. Como é importante para nós, prezados irmãos e irmãs, assim nós pensarmos. Como é importante para os pais, assim refletirem, terem essa certeza, e entenderem como uma missão, uma responsabilidade. Deus me concedeu os filhos para que os leve para o céu. Mas isso não pode ser algo assim muito distante, como apenas uma teoria na nossa vida. Tem que ser algo real. Os pais precisam ter essa consciência do quanto precisam educar os seus filhos para o céu. Hoje nós representamos aí com as crianças muitos santos e santas, santos inocentes, santos mártires, santos penitentes, foram pais, mães, religiosos, consagrados e consagradas. Alguns privilegiados com graças especiais que tiveram visões de Nossa Senhora. Mas para nós uma pergunta, uma reflexão. Será que foi fácil, por exemplo, para Santa Maria Gorete, uma criança de 12 anos, dizer não ao pecado sabendo do risco da sua própria vida? Será que foi simples e tranquilo para ela? Obviamente que não. Fortalecida pelo dom do Espírito Santo, pelo dom da fortaleza, assim ela pôde resistir. Será que foi fácil, por exemplo, a São Domingos Sávio, no meio dos seus companheiros, e muitos dos meninos que estavam ali, acolhidos no oratório de São João Bosco, eram meninos de rua, desamparados de pai e mãe, que falavam bobagens, falavam besteiras. E São Domingos Sávio tinha que identificar quem eram as más companhias e se afastar delas. E encontrava muitas vezes os colegas com algumas revistas, algumas coisas inconvenientes. E muitas vezes pegou, rasgou aquilo, incentivou os colegas a jogar aquilo fora, convidava os colegas para rezar, era zombado, muitas vezes riam dele. Merece uma glória especial no céu, mas tiveram que passar por esses sacrifícios. Os santos que guardaram a inocência do seu batismo, São Luís de Gonzaga, Santa Teresinha do Menino Jesus, o próprio São Domingos Sávio, Santa Inês, está aí representada. Guardaram a inocência do seu batismo. E para guardar a inocência do batismo, basta nós pensarmos, nós somos seres humanos, eles eram como nós. A nossa luta, a nossa natureza é inclinada ao mal, como consequência do pecado original, eles também foram feridos pelo pecado original. O quanto tiveram que se esforçar, o quanto tiveram que lutar para guardar a santa virtude. Não é possível alcançarmos o céu sem sacrifício. O mundo quer fazer hoje uma propaganda de uma vida aqui nesse mundo, sem nenhum contratempo, sem nenhum sacrifício, somente um caminho de felicidade. A responsabilidade é dos pais. Eduquem os seus filhos para o céu. Quantos de nós, ao menos ouvi isso muitas vezes da minha mãe, mas com certeza quantos de nós, às vezes diante de na hora da refeição, de algum incômodo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, reclamando, não quero essa comida, quantos de nós ouvimos dos nossos pais? Coma o que tem. Tem muitas crianças que não têm isso para comer, nem isso para comer. Agradeça a Deus pelo que tem, porque é um dom de Deus. Eduquem os seus filhos para o sacrifício, para o céu. Não eduquem os seus filhos para esse consumismo desenfreado que o mundo quer empurrar em nossas vidas. Não comprem a obediência dos seus filhos com presentes cada vez mais caros, porque precisam satisfazer esse consumismo que as propagandas também vão influenciando as crianças.
Muitos vão comprando a obediência dos seus filhos, como que comprando o amor dos seus filhos com presentes. É preciso o incentivo, obviamente, quando fazem o bem, quando cumprem a sua obrigação, quando são aprovados na escola, quando fazem a coisa certa. É preciso também a punição, a correção, quando erram. Não existe educação sem punição. Que seja uma conversa, a restrição de alguma coisa, ou que seja, cada pai e mãe vai julgar segundo a prudência, de acordo com a idade de cada filho e filha. Ao mesmo tempo que precisamos educar as crianças para o sacrifício, os pais precisam ser conscientes disso. É muito mais cômodo, ao chegar em casa ou nos trabalhos de casa, entregar um celular para cada um dos seus filhos e filhas e eles se divertem sozinhos. E chegar para descansar ou para ver o seu programa preferido na televisão. Gastem o seu tempo com os seus filhos. Mas vai custar sacrifício, mas é a missão que Deus lhes concedeu. Concedeu o dom maravilhoso da vida, participarem do poder criador de Deus. Gastem o tempo com seus filhos, ocupem os seus filhos. Ah, mas eu trabalhei a semana inteira e estou cansado. Vai descansar, brincando com seus filhos, divertindo-se, ocupando para que os distraia dos meios de comunicação que atraem a todos nós. Um celular é muito atrativo, as imagens são atrativas cada vez mais, com mais qualidade, com toda a tecnologia. É o sacrifício que devemos ensinar e que devemos viver. Porque quanto mais nós pudermos deixar as crianças distantes desses heróis do mundo, quanto mais pudermos deixar as crianças serem menos influenciadas por essa glória do mundo que passa com tanta rapidez, porque a morte surpreende a todos. O quanto nós pudermos, o quanto estiver ao nosso alcance, que nós façamos. Claro que não podemos livrar as nossas crianças de todo o contato com o mundo, obviamente que não. As crianças também são criadas para enfrentarem os sacrifícios, enfrentarem os desafios do mundo. Por exemplo, pais e mães, façam essa reflexão. Quantas vezes já reuniram seus filhos para falar com eles sobre a vida dos santos? Claro que podem se reunir com seus filhos para algo divertido, para assistir um jogo, para brincar. Quantas vezes reuniram seus filhos para falar com eles sobre os nossos heróis da fé? Os seus filhos conhecem a história de quantos santos e santas? Aqueles que talvez já muitas vezes já contaram isso, ótimo, que continuem. Mas talvez alguém possa fazer essa reflexão. Eu nunca contei para o meu filho a história de um santo. Ah, mas eu não conheço, mas hoje nós temos acesso à informação, livros dos santos, à internet, quantos usamos tudo isso a nosso favor, a favor da educação católica? Eu recebi uns vídeos aí através da irmã, algumas crianças contando um pouquinho dos santos que estão representando. E é bastante interessante, conhecerem a devoção à Nossa Senhora, um pouquinho, aproveitar até essa ocasião, que já seja esse primeiro momento para contar a vida dos santos e mostrar como heróis da fé. Há poucos dias, uma mãe me contou um fato bastante interessante, de que foi perguntar ao filho qual o tema que queria para a sua festa de aniversário. E para surpresa dela, a criança falou assim: eu quero a minha festa enfeitada de São Francisco de Assis e o Padre Pio, São Pio de Petrelcina. Quantas crianças talvez já tiveram esse mesmo desejo de colocar os enfeites, os arranjos da sua festa de aniversário para chamar os seus colegas, os santos? Querem colocar esses heróis aí dos desenhos, dos filmes, de tudo isso? E talvez seria desastroso se talvez essa mãe fizesse a criança desistir dessa ideia, mas não. Era essa sua vontade e um grande desejo de algo tão santo, na pureza, na simplicidade da criança.
E a festa foi enfeitada com São Pio, com São Francisco, as imagens representando. Eduquem os seus filhos para o céu. Não tenham medo, não tenham respeito humano, não tenham vergonha de educar os seus filhos para o céu. Que seja por um caminho diferente. Nós desejamos tanto a reforma da humanidade e é por essa geração que está iniciando a vida. Que os santos e santas do céu intercedam por nós para que cumpramos bem a nossa missão. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós fazermos essa importante reflexão nesse dia e que nós sejamos bastante conscientes disso. Eu preciso educar os meus filhos para o céu e as crianças, né, que estão também me ouvindo nesse momento, sejam conscientes disso, sejam obedientes, respeitosos e alimentem no coração o desejo do céu, o desejo das coisas santas. Uma criança que nasce em um berço católico, quando ela chega para a catequese, normalmente ela já deve chegar conhecendo as principais orações, conhecendo os nomes dos santos, já conhecendo grande parte também do catecismo, porque isso deve fazer parte do dia a dia da instrução, da educação. É desastroso quando nós ouvimos muitas vezes de um jovem, de uma jovem, que o pai ou a mãe incentiva a algo errado. Não, isso é coisa própria da juventude. Tem que fazer tal coisa, tem que fazer assim, porque é coisa de homem, é coisa de jovem. A responsabilidade diante de Deus, de induzir, de motivar, de incentivar o seu filho ao caminho do inferno, ao caminho da condenação. Todos nós felizes com as crianças, representando aqui os santos e santas de Deus. E quantos, muitas vezes, querem levar os seus filhos a se alegrarem, a festejarem com coisas completamente contrárias à fé? Com festas profanas, os filhos representando monstros, caveiras, demônios, entre outras coisas, bruxas. É educar os seus filhos para o céu? É lutar contra essa corrente do mundo que quer destruir a nós, destruir as nossas famílias, destruir a inocência das nossas crianças? É uma missão, é uma responsabilidade que Deus nosso Senhor concedeu às famílias. E a destruição da humanidade, essa desordem toda na humanidade passa pela desordem, pela destruição das famílias. E que nós façamos do ambiente da nossa casa um ambiente verdadeiramente cristão. Isso longe de nós não vai tirar a nossa felicidade, não vai tirar a alegria das crianças, e muito pelo contrário. Aquela frase belíssima, eu não me lembro agora se é do Papa Bento XVI ou do Papa São João Paulo II, em que nos diz: não tenham medo de Deus, Deus não tira nada de nós, Deus nos concede tudo e nos concede em abundância. Não tenham medo de educar os seus filhos para o céu. Para isso fomos criados, para isso Deus concedeu às famílias os filhos. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para conhecer, amar e servirmos a Deus neste mundo. E um dia todos nós sermos felizes para sempre no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé e juntos